O programa com a Luciana Camilo, que eu fiquei namorando também, é a técnica do mármore líquido que a gente consegue aplicar, né, Lu? Em diversas superfícies. Aí ela veio, ela aplicou nos vasinhos e colocou depois as plantinhas, são artificiais, mas ficou tudo tão bonito. Esse mármore líquido, a gente encontra, os efeitos que a gente obtém, são 3 tonalidades. É Tudo isso? bem, querida? 3 tonalidades. 3, né? Isso, é o travertino. Travertino. Que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar na caixinha. O travertino. Travertino. O branco Carrara, que é esse outro aqui. Aham. E o preto Via Láctea. Então, ó, aqui eu tenho Esse é o travertino. travertino, branco Carrara. Aqui tá dando contraluz e eu vou fazer assim. E o último é o Preto Via Láctea. preto Via Láctea. Qual que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos fazer o preto, que é o que tá no kit, tá? Tá. Eu vou ensinar a aplicação dele. Mas independe a cor, a aplicação ela é sempre a mesma, tá? Então assim, a gente pode aplicar em madeira, gesso, cerâmica, EVA, bancada de alvenaria. Independente de onde a pessoa for aplicar, a técnica vai ser sempre a mesma. Mais fácil perguntar, Lu, onde não pode ser aplicado? Superfícies maleáveis, que podem trincar depois. Tá. Só essa Uhum. é a recomendação pra gente não aplicar. Então eu vou explicar rapidinho o que é o produto, porque as pessoas falam mármore líquido, elas imaginam que é um líquido, né? E na verdade não. O kit ele é composto de 2 produtos, a base mármore e a tinta mármore, Tá. tá? A tinta mármore, elas são partículas, ela não é bem líquida. Então eu vou mostrar aqui, ó. Olha como que ela é. São partículas de tinta que depois da técnica aplicadinha, elas desmancham e ficam assim, ó. Olha que efeito Esse, por exemplo, Mas é o preto. demais, Lu. É lindo. Não parece Nossa. que é madeira, né? Olha que lindo. Aqui estão as 3 cores. Gente, isso aqui é madeira, ninguém diz. E o vidro glitter, ele dá esse acabamento brilhante que é bem característico do mármore, né? Então ele fica com essa cara de... Até na parede, né? Você já comentou que dá pra Já fazer. dá pra fazer também. Então, olha, eu vou começar aplicando a tinta, a base mármore. No caso do kit do preto Via Láctea, a nossa base é o preto, tá? Então, eu vou colocar aqui... De acordo com a cor, eu tenho uma base. Isso. Por Ok. exemplo, no travertino a base é porcelana, no branco Carrara a base é branca. Uhum. O que vai mudar são as cores aqui das partículas também. Ok, tá. Então, ó, eu vou pegar um rolinho de espuma e vou espalhar bem a tinta, deixar bem uniforme. E vou fazer o primeiro fundo da peça. Eu ia perguntar assim, eu vou contar porque vocês vão rir em casa. Mas por que você não aplica direto no MDF? Tá no plástico, era para tirar o excesso, não é isso? Eu tava falando no plástico. É um gol de prática, porque depois eu jogo fora, não tem que ficar Entendi. lavando. É mais prático. Pode aplicar com pincel também, Lu? Pode aplicar com pincel. É que o rolinho, dependendo do tamanho da superfície, ele se torna mais prático e mais bem acabado, porque ele não deixa marca, né? É verdade. Um pincel pode deixar. Então aqui, olha, eu vou aplicar uma demão, vou esperar secar e vou aplicar uma segunda demão, que eu já trouxe até um aqui adiantado, tá? Não precisa ser uma exímia artesã, um exímio pintor. Essa técnica, inclusive, ela também está migrando para a área de construção civil, para reforma. Que bárbaro! Porque é uma opção em conta de você ter o mármore, né? A pedra de mármore, ela é, acho que 5, 6 vezes mais caro do que o mármore. Ela pode ser aplicada em pisos? Pode. Pode? Pode ser aplicada Que em tipo piso de também. piso? Qualquer piso. O que acontece é que assim, olha, esse produto aqui, ele é quem vai dar resistência para o produto, que é o vidro. Ele é uma resina, então ele vai dar resistência para o mármore. No caso de piso, aí obrigatoriamente tem que aplicar o vidro, para O oferecer vidro essa resistência. glitter, é Vidro isso? glitter, isso. Mesmo piso de cozinha posso fazer? Mesmo piso de cozinha. Você já viu feito? Nós fizemos lá na empresa, na fábrica, um pedaço de piso no laboratório para Você testar a tá de resistência. brincadeira. Então aquele Fizemos. nosso chão, de repente, na cozinha da pessoa, ela não quer reformar, para não ter quebradeira, ela consegue Pode fazer? fazer, pode fazer. Sim, Lulu! Amei, amei. Buriquinho! Nossa! Eu não sabia disso. Você pode fazer, inclusive, no piso. É que assim, o vidro glitter, ele vai ficar um pouquinho caro para você investir num piso, né? Aí você precisa fazer a conta direitinho se realmente Vale a pena. vale a Mesmo pena porque você disse que não pode ser aplicado em alguma superfície maleável. Mas no caso de um piso... No piso pode. De um piso pode, mesmo que tenha as ranhuras, onde tem o rejunte, tudo bem. Eu acho que para você fazer um piso para ele ficar com um bom acabamento, você tem que fazer um contrapiso, pelo menos, fininho, para contrapiso. porque senão ele vai ficar Ok. com as marcas de Tá, rejunte. perfeito. Né?
Então vamos lá. Não, a Lulu tá assim, a Luriquinha. A outra Lulu tá assim. Que legal. Nossa, eu amei. Amor, faça nada não. Tá Fica bom. paradinho que eu só fico vendo as minhas... Ah, tá tomando água, agora 2 litros por dia. Aqui a gente espera secar. Aí Espera aplica a secar. segunda demão. Isso. Você pode auxiliar a secagem? Pode, eu tenho aqui soprador térmico, secador de Pode. cabelo. Pode Vamos utilizar. parar nessa etapa. 2 demãos de base mármore na cor preta, porque ela vai trabalhar com o preto via Láctea. láctea. Bom, agora nós vamos criar o efeito. Isso, Sensacional. Agora a gente vai aplicar a tinta mármore, que é A aquela que eu tinta falei no mármore. início que são partículas, né? Uhum. Então, assim, quando a pessoa abrir a embalagem, que ela vê que tem essas partículas assim, para não causar estranheza, porque não é uma tinta líquida. Ela vem assim mesmo em partículas, ó. Então, a gente vai aplicar essas partículas na peça. Tem alguma forma certa de aplicá-lo? Então, Claudinha, eu gosto de aplicar sempre puxando assim na transversal, sabe? Porque aí ela imita meio que a ranhura do mármore. Uhum. Mas assim, tem gente que gosta de aplicar cruzado, tem gente que gosta de aplicar ele mais manchado. E aqui, olha, eu vou dar uma espalhada. E não precisa aplicar muito, tá? Ó, um pouquinho que eu peguei já é suficiente para cobrir a superfície. E o fundo, como ele já é preto, eu não preciso ter partículas em toda a superfície. Porque onde não ficou partícula, já tá com o fundinho preto, né? Uhum. Então, ó. Se você olhar contra a luz, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo que tá úmido? Sim. Então, eu vou pegar o soprador térmico e vou dar uma aceleradinha de uns 5 segundos, só para ele dar uma secada nesse líquido, bem rapidinho, ó. Não pode secar muito a ponto da partícula ficar seca. O que eu quero é eliminar um pouco desse líquido para poder mesclar as partículas, tá? Então, essa etapa ela é importante saber secar para não secar demais. Secador de cabelo não daria certo? Dá certo também. Olha aqui, quando eu seco ele, olha o que acontece com a tinta. Eu eliminei a água do fundo e consigo mesclar as partículas, olha. Com o fundo bem seco, eu consigo fazer o efeito do mármore. Uhum. Então, se eu estiver trabalhando na minha bancada de alvenaria, sabe essa varanda gourmet que tá super na moda, na pia da Uhum. cozinha, ou numa caixinha de MDF, ou numa mesa, um tampo de mesa, o processo é sempre o mesmo. A única recomendação diferente que tem para trabalhar nas outras cores, que até tem esse produto no kit. Quando a gente utiliza os kits em tons claros, a gente tem que aplicar 2 demãos de goma laca incolor para selar o fundo, Uhum. para evitar de amarelar a peça. Tá, antes de fazer a aplicação. Antes de fazer a aplicação nas cores claras, que é o branco Carrara e o travertino. No Tá. preto não tem necessidade de selar, Uhum. tá? É opcional. Aí, Claudinha, eu vou deixar isso secar. Posso acelerar com soprador, com secador de cabelo ou deixar secar naturalmente. Esse secar, que a gente fala naturalmente, ele vai depender muito da espessura da quantidade que a pessoa aplicou e como está a temperatura. Se está muito frio, se está calor. A gente pede para deixar secar no mínimo de 2 a 3 horas para ele chegar nesse ponto aqui, ó, no ponto de lixar. Olha, bárbaro. Uhum. Tá? Esse aqui, o meu, eu já dei uma lixadinha básica nele, é só uma quebradinha bem básica. E agora eu vou ensinar como é que aplica o vidro glitter. Por que que é importante lixar? Se você sentir logo depois que aplica, ele seca e ele fica com alguns pontos desnivelados por causa da partícula. É importante você lixar a peça para dar uma nivelada para o vidro ficar assim perfeito, porque senão ele fica com pontinhos irregulares. Sim, perfeito. Tá? Então, assim, se eu for fazer uma peça que eu consigo deixar descansando na horizontal por no mínimo 12 horas, aí eu vou aplicar o vidro glitter, que é o que eu vou ensinar a fazer aqui. Tá. Se eu for aplicar numa parede ou em alguma superfície que eu não consigo deixar repousando, aí eu aplico a laca brilhante como acabamento. Que porque tem o vidro, mesmo ele efeito. escorre. Isso. Ele não escorre, o vidro glitter não escorre se deixar ele na horizontal, secando. Se levantar ele, ele vai escorrer. Aí eu uso no lugar Aí dele a laca brilhante. laca brilhante. Tá? Perfeito. Aí a laca brilhante eu recomendo passar de 2 a 3 demãos, intercalando a secagem para ela ficar bem brilhante. Aí a laca aplica com rolinho? Com pincel. Pincel. Pincel ou uma trincha larga. Agora eu vou ensinar a usar, olha, o vidro glitter. Eu particularmente acho que com o vidro fica muito mais parecido com o mármore, né? Apesar da pedra de mármore ser fosca, a gente não está habituado a ver a pedra na cozinha, enfim, sem brilho, né? É. Então, eu vou colocar aqui o vidro glitter. O vidro glitter, ele é um produto líquido, que depois de seco, ele fica com essa característica aqui, ó, durinha, como um vidro mesmo.
Então, eu vou adicionar o componente número 2, que ele funciona como um endurecedor para resina. Então, eu vou adicionar ele todo aqui. Se eu não for usar todo o produto, eu tenho que preparar em partes, porque uma vez misturados os dois componentes, eu tenho que usar todo, não pode guardar. Ele seca. Daqui a 1 hora, mais ou menos, ele já está seco e aí você já não consegue mais utilizar. Então, se eu não fosse utilizar toda essa quantidade, eu tiraria o que eu preciso e misturaria com o componente número 2. Mas aí eu colocaria onde? Num copinho descartável. Ele pode colocar no plástico, ele não corrói, tá? Aí eu usaria, nesse caso, 2 partes do vidro glitter, que é o componente 1, para uma parte desse aqui. É sempre 2 do maior. 2 do maior. Isso. Tá. Se a pessoa esquecer dessas orientações, aqui dentro da caixinha vem um prospecto explicativo com todas essas dicas que eu estou passando. Vem tudo escrito aqui dentro da caixinha. Tem um papelzinho aqui dentro. E do mármore também. Vem bem explicadinho como aplica o mármore, deixa secar um pouquinho, seca com o secador, depois espalha as partículas. Mexe mais ou menos por uns 2 minutos. Aguardando aqui, mas eu perguntei para a Lu o seguinte, quando a gente falar em cozinha, numa área um pouco maior, como é que a gente calcula o rendimento, mais ou menos? A gente fez um rendimento aproximado, tá? Vai depender até da quantidade que a pessoa aplica. Eu, por exemplo, eu consigo até estender um pouquinho mais se eu sou mais econômica na aplicação. Mas a recomendação da fábrica são 50 centímetros quadrados. Eu consigo esticar um pouquinho mais, fazer 80, né? Uau, bacana. Depende da mão, né? Da pessoa que está aplicando, mas no mínimo 50 centímetros quadrados. Excelente. Tá? Bom, depois de 2 minutos e tralalá, que você ficou aí, você ficou mexendo por 2 minutos, mas pode deixar descansando um pouquinho. Pode. Aí o que acontece? Olha, o vidro glitter, da Glitter, ele é um produto também inteligente, é bom falar, ele é super diferente dos produtos que existem no mercado. Apesar dele ter essas bolhas de ar, ele estoura sozinho, você não precisa ficar esperando o ponto de mel. Tem produto que você tem que misturar e esperar até 2 horas para poder aplicar, porque senão ele escorre. E o nosso não, ó. Eu acabei de misturar. E essas bolinhas, eu não sei nem se dá para pegar essas bolinhas na câmera, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Dá para ver? Olha lá Acho que pelo dá, monitor, né? sim. Então, essas bolinhas de ar, elas estouram sozinhas. Você não precisa vir com soprador térmico, nada para fazer ela desmanchar. E olha a diferença com o vidro e sem o vidro. Olha como o vidro dá vida para o mármore. Sim, totalmente. Aí eu vou aplicar e vou levar até a bordinha da peça. Então a aplicação é super fácil, não tem segredo. Com a espátula. Tem que deixar bem uniforme, mas a área embaixo, sendo bem lisa, plana. Por isso que ela disse, não pode ter nenhuma maleabilidade, né? Senão, quando for aplicar, não... Mais pelo mármore, né? Que o mármore, se você pôr ele em excesso e a superfície for, assim, maleável, ele pode trincar, né? Com o tempo. É isso. Menina, é sensacional, Lu. É lindo, né? Eu sou apaixonada por esse produto. Inclusive, Claudinha, assim... Tem algumas peças aí que eu troquei a cor de fundo. Pode acontecer da base acabar. O que eu faço se a base acabar? Aí eu posso substituir por alguma outra cor da nossa linha. É o caso, ó, desses kits aqui que estão coloridos. Tem um kit que tem ali embaixo de amostra. Ó, ele tá pegando ali no cantinho, aquele triozinho ali, ó. Sim. Então, aquele lá é um kit de lavabo. Ele tá com a cor de fundo trocada. Esses daqui estão com as cores de fundo trocadas. Tá vendo que tá diferente das amostras? Entendi. Esse, no caso de verde, você colocou uma base Esse verde? É o turquesa. Turquesa, é isso? Aquele é o gold rosé, que tá do lado vazio, o gold rosé. Trocando a base, quando vier depois com o meu mármore por cima, vai sobressair aquela cor de base que eu coloquei. E aí você pode criar um mármore colorido. Por exemplo, no kit preto, a gente pode usar um tom de verde, um verde musgo, fica tipo aquela pedra verde ubatuba. Uau! Fica lindo que também. Lindo! Então, assim, a pessoa tem o kit, mas nada impede dela substituir as cores de fundo e compor outras cores de mármore. Então, fica a Agora, para secar quanto tempo? Então, o vidro glitter ao toque, ele leva 12 horas. E a cura total dele são 72 horas. Esse período aqui, ele tem que ficar assim, repousando durante 12 horas. Depois das 12 horas, eu posso mexer de lugar, posso deixar ele em pé, que aí ele já não vai mais escorrer. Mas durante essas 12 primeiras horas, é o tempo de cura para ele secar, aparentemente, porque leva 72 para secar total, e ele não escorrer e não marcar. Entendi. Tá? Agora, se fôssemos fazer na parede, quando você disse que eu tenho que aplicar, em vez do vidro glitter, eu aplico... A laca brilhante. A laca brilhante. E aí o tempo de secagem também é o mesmo? Da laca é super rápido, é como um verniz.
Só que é um verniz que tem mais brilho do que um verniz normal. Ele fica com efeito, para as pessoas entenderem o efeito da laca. Sabe esses móveis que são comprados nessas lojas mais populares, tem aquele brilho em cima, Sim. que parece esmaltado? Uhum. É esse efeito que a laca oferece. Entendi. Então, ela deixa assim um super brilho em cima. Quem tem uma parede em casa com azulejos, dá uma boa cobertura? Dá. Tem que saber aplicar também para não escorrer, porque às vezes a pessoa quer deixar tudo assim com uma camada grossa para ficar com mais brilho, que quanto mais produto, mais brilho fica. Só que aí ele vai escorrer porque ele é líquido. Então aplica como um verniz normal. É preferível você dar 2, 3 demãos do que dar uma e ele ficar com marca, né? Luriquinho, você tem alguma pergunta aqui? Acabou, Lu? Acabou. Oh, Lulu, perguntas. Ah, eu não tenho não, foi tão bem explicado, Foi, eu não entendi foi? tudo. Sempre que a Lu vem, eu também sempre pergunto, eu procuro sugá-la da melhor forma. Sabe, eu olho para ela e falo, é uma laranja e eu vou lá. Eu vou espremer. É muita informação. E ela traz esse monte de peça, elas sabem que eu enlouqueço. E elas me provocam. Isso é uma provocação. Olha cada coisa, olha isso aqui de Bom Apetite. Olha aqui esse vasinho. Na verdade, esse painel com os vasinhos. Ah, eu lembro desse aqui, ó. Aqui você também passou. No Garden, você passou vidro glitter. Você lembra que você perguntou que só tinha nos vasos? Só Eu não sei se nos consegue vasos. pesar. Quando eu falei que o vidro glitter ele é um produto inteligente, você consegue aplicar só em cima de determinadas peças. Por exemplo, você não precisa aplicar na placa toda. Se você quiser aplicar só em algum detalhe da peça, você consegue, Fica porque ele não maravilhoso. escorre. Luciana Camilo, ó, é muito bem-vinda sempre aqui no vídeo e não demora muito para vir, não. Tá, joia. Fora que você é linda, não? São seus olhos, belos olhos azuis. Ela é linda, não, gente? Mas eu fico olhando para ela assim, nossa, que mulher bonita, uma coisa. Você que é linda.